Então, que Jesus nos abençoe. Mais uma noite de estudos para falarmos do pão do Espírito, né? Entendendo que o pão do Espírito, na verdade, é o pão nosso de cada dia, porque além do alimento, a gente precisa fortalecer a nossa alma para viver num mundo de provas e expiações. E essa alma fortalecida terá um futuro, né? Mais próximo a espíritos puros. Então, nós partilhamos, o tema de hoje é se nós já conseguimos partilhar com os nossos irmãos o pão da tranquilidade. Você tem alimentado a sua alma, né? Pensando lá na frente, no espírito? É isso que a gente vai estar questionando hoje. Então, nós falamos que nesse período a gente vai estar trabalhando com o livro O Espírito da Verdade, que faz um paralelo com o Evangelho. E esses irmãos, né? Eu falei que Chico Xavier e Valdo Vieira, um fez o lado par do ímpar, outro lado o ímpar, e trouxeram todos esses irmãos que nós conhecemos que trabalham conosco, né? Para todos nós na eternidade. Então, eles dizem assim: Senhor, rumo uma nova era, nós, eles que são gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus. Olha que bonito. Partilhamos lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas. A gente vê aí as guerras, né? Pai matando filho. E eles trazem textos em busca de uma paz e de uma renovação, trabalhando por um mundo melhor, na certeza de que Jesus permanece conosco, como diante da tempestade, quando ali eles desesperados, né? Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, este livro é de 1961, e todos esses irmãos, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, Anália Franco, Hilário Silva, o texto de hoje, Tranquilidade, é de André Luiz, Emmanuel, Meimei, e muitos outros. E o paralelo desse livro, Tranquilidade, está no capítulo 25, no item 9, não vos fatigueis pela posse do ouro. Então, aí a gente já vê o que tira a nossa tranquilidade, né, gente, no mundo moderno. Não vos fatigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem com dois fatos, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser sustentado, né? Aquilo que a gente fala de olhar aí os pássaros, né? Que os pássaros não passarão fome, nem os lírios do campo, muito menos nós. Olha isso, quem trabalha no bem, quem tem fé, né? Lembrei aqui da história de Doutor Bezerra, naquela situação que a esposa dele diz: olha, você não cobra as consultas e hoje só temos o almoço, não tem nada para o jantar das crianças. Aquele monte de filho, né? E ele fala: tenha fé, vamos orar e ter fé. E aí, no fim do dia, aparece um senhor com uma carroça cheia de alimentos, galinha, porco, tudo que a gente possa imaginar. Era um sitiante que teve o filho atendido e curado por Dr. Bezerra das crises epiléticas que ele tinha, e tinha mandado isso em gratidão. O que a gente vê aí, né? O doutor Bezerra não estava preocupado em encher os bolsos com as consultas, e a comida apareceu. Então, ele tinha esta tranquilidade que nós vamos falar hoje. Lembrei ontem dessa história. Assim como muitas do Chico, né? Quando ele estava na ponte e não tinha nada para dar para as pessoas, e começaram até a falar: nossa, mas você só vai dar água para a gente? De repente chega um caminhão e abençoa ali todos os que estavam lá. O Jorge nos presenteou também, reforçando o que seria o pão do Espírito, né? Quando trouxe o início dos apóstolos e dos missionários ali na construção da Casa do Caminho, né? Uns, né, levando a palavra de Jesus e outros se preparando para partir e abençoar o pão, né? E conforme o Jorge ia contando, né, sobre o abençoar este pão, eu lembrei do tema que falava de um dos pães da vida é o nosso coração puro, né? Conforme ele falava. Lembrei e comentei com vocês que Paulo de Tarso, quando volta do deserto, ele procura a casa do caminho.
porque ele não tinha nada, né? O pai não quis ficar. E ele conhece Barnabé, que depois seria um grande amigo dele, e recebe uma acolhida não muito calorosa. Está lá na história, né? Eles, ainda desconfiados de toda a história da conversão, eles tinham medo, né? Era Saulo, uns dias atrás, matando cristãos, e agora era Paulo, né? Ele recobra essa credibilidade. Eu falei para vocês que a turma Tiago Menor não queria que ele entrasse, e foi Simão Pedro que disse: o que Jesus faria? E aí todos resolveram aceitá-lo, né? Dentro da casa do caminho. Então, veja. O coração puro é um pão que a gente tem que repartir. Jesus tinha um coração puro e Simão Pedro aí nos dá uma lição dessa, né? Que é um pão do Espírito. E ele fala que da parte dele ele achava interessante que ele não ficasse ali, né? Porque é, ele estava num novo estado de alma e ele precisava de um começo, então não era interessante ele ficar ali. Mas a gente já percebe os corações, né? Então, a casa do caminho era aberta para partir o pão e abençoar, e nós vimos que eles se dividiram, né? Não queriam, né, trazer o pão do espírito, do coração puro que Jesus ensinou, não estava em todos. Isto é um pão também. E lembrei de uma outra situação, né? Todos se preparando para o Sermão do Monte, e Áquila, Pafos e Lisandro, lembra? Foram até Levi, que era um cobrador de impostos, né? Que todo cobrador de impostos colocava a mão em dinheiro, era considerado impuro, e quando Jesus falou para ele, segue-me, ele ficou aliviadíssimo e seguiu Jesus e virou, né? Mateus, como a gente sabe aí, um grande, né, uma grande figura ia nos presentear com tantos textos. Mas ele fala, quando Jesus chega, ele fala: Jesus, imagina um inválido, um deficiente, um que a família jogou fora, né? Ele conta, né? Então ele fala assim: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como é? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições, né? Que bebia, e aí ele fala assim para Jesus: ah, Jesus, apareceram aqui uns pobres, né? Mas eu já disse que quem tem que te ajudar são os pescadores, que são fortes, tal. E Jesus fala o quê para ele? Não, são os estropiados do mundo que precisam da nossa palavra. É na dor que as pessoas crescem enquanto alma e espírito, né? É ter o coração puro. Então, Levi, ao lado de Jesus, ainda não tinha esse coração puro, que era o tema que nós colocamos. Então, mesmo os apóstolos, os missionários, os cristãos estavam preparados para falar dos ensinamentos de Jesus, mas não para praticá-los. Então, dividir o pão parece fácil, mas abençoar esse pão, que é praticar, é muito mais difícil. E é por isso que a introdução daquele livro fala: em teu nome, Senhor. O que que nós fazemos em nome do Senhor? Tanto para buscar o nosso pão do espírito de coração puro, como o pão de espírito dessa noite, que é a tranquilidade. Então, no entanto, Levi, de Jesus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Então, a gente trouxe para a semana do Jorge que passou sobre ser simples e ter pureza no coração para lidar com o outro, o texto Caminha Alegremente, que está no livro, né? Ele fala assim: caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então, veja, à medida que eu não aceito o meu irmão que sofre, como fez Levi, né? Eu estou fazendo até os meus irmãos menores engarrafarem fel. Eles saíram de lá arrasados. Mas a gente vê na história, a história é de Humberto de Campos, né? Sermão do Monte, que eles voltaram. Mesmo Levi tendo expulsado ele, eles voltaram. E aí depois Levi os convida para ir para casa e eles vão, ficam junto com Jesus, porque o Sermão do Monte é uma coisa maravilhosa, né? Bem-aventurados, né? Felizes os que choram, os que estão aflitos. O Sermão do Monte é para todos nós, né? Mas quem foi Levi? Ele foi o filho de Alfeu, como eu falei, um cobrador de impostos que tinha a casa boa, tinha dinheiro. Jesus olhou para ele e disse: segue-me, e tirou ele daquela vida, né? E Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também, né? Um cobrador de impostos, um perseguidor de cristãos,
outro cobrador de impostos que era odiado, ambos presos às regras sociais da vida, né? Cobrar impostos, perseguir cristãos, até que chega uma hora que eles cansam, né? Dessas regras sociais. É a caminhada de cada um rumo à construção de um coração puro, rumo à construção da busca da tranquilidade. E a nossa caminhada, gente, é diferente desses irmãos? Aí a gente começa a refletir. Nasce lá uma princesa e a gente já fala, né? Ah, eu achei bonito, interessante isso aqui. Menina, moça, mulher, né? A gente já fala para essa menina, moça, mulher. Ah, tá estudando? Quando vai se formar? Ah, se formou. Quando vai casar? Ah, casou. Quando vai ter filho? E o segundo filho? E o terceiro filho? A sociedade nos impõe regras sociais que aquela pequena mocinha ali, tão ingênua, de menina vira moça e vira mulher em 5 minutos, com todas as cobranças que se tem. E quem não consegue se formar? E quem não consegue casar? E quem nasce para esse mundo sem ter filhos? Então ele vai dizer: não vos fatigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos, a moeda da riqueza, a moeda do diploma, a moeda de ser mãe, né? Todas essas moedas. Não vos fatigueis. Está no capítulo 25 esse texto. Então, olha que bacana. O Espírito de Verdade nos traz um texto que nos faz refletir sobre o Evangelho, né? Então, lá tem muitos textos, por isso que nós vamos pegar alguns durante esses dias. Então, o capítulo 25 fala que é para você buscar e achar, mas ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não vos fatigueis por possuir, sair desesperado atrás de ouro aí, né? E aí a gente vê, quando a gente vai na busca, não que seja errado você comprar a sua casa, mas geralmente você tem uma casa e quer a outra, que é maior, não é? Carro você quer trocar todo ano. Telefone, então, a gente não precisa nem falar, né? Que virou aquela coisa absurda, né? Dos modismos da vida. E no trabalho, aquela correria para conquistar o maior cargo, né? Então, tudo isso é o não vos fatigueis, né? Tudo isso traz o fatigar, está lá no dicionário. É se cansar, é correr contra a maré, né? São aborrecimentos. Olha aqui, ó. Causar enfado, aborrecimento, enfastiar. Sabe quando você está enfastiado? Então, esse pão não é o pão que Jesus trouxe, né? Jesus distribuiu e abençoou o pão da tranquilidade, falou da serenidade, que também é paciência. E aí, o texto inteiro que a gente vai repetir hoje, André Luiz nos traz algumas dicas de como a gente buscar tranquilidade. Eu vou falar de cada uma delas. Mas o texto diz assim: comece o dia na luz da oração, aceite qualquer dificuldade sem discutir, trabalhe com alegria, faça o bem o quanto possa, valorize os minutos, aprenda a obedecer o culto das suas obrigações, estime a simplicidade, perdoe sem condições, use a gentileza, mas de modo especial dentro da tua casa, em favor da sua paz, conserve a fidelidade. Aí ele diz: lembre-se de que no dia do Calvário todos aplaudiam os crucificadores, mas o Cristo ali sozinho era a causa de Deus. Então, esses são os itens para quem quer buscar tranquilidade. Nós vamos ver um a um. Eu quis por todos para a gente ter uma ideia geral, né? A gente vai falar de tranquilidade. Lembra de Jesus nos dois barcos? Aqueles barcos que começam a trepidar e até falam que Jesus dormia na proa. Jesus nunca dormia, quem dorme somos nós, que esquecemos, né, de fortalecer essa busca do pão do Espírito em nós. E quando Jesus só põe a mão, a tempestade se acalma, o vento também, e eles param para pensar: quem é esse homem que o mar e o vento obedecem, né? Nós temos muitas terras, não a nível planeta Terra, né? Nós temos muitos campos, vamos dizer assim, ao nosso redor, né? Nós temos terra de criminosos, nós temos uma terra dedicada aos perseguidores, nós temos uma terra daqueles que perderam as esperanças, e aí eu podia linkar terra de quem não tem amor, né? Terra de falta de esperança, várias terras. A terra da tranquilidade, ela é íntima e pessoal, ela é um pão do espírito. Olha que bonito isso, que interessante. Então, essa serenidade
tranquilidade, que é o que a gente vê na história dos dois barcos aí na tempestade, ela está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus consegue acalmar. O pão do espírito, tranquilidade, é uma massa que nós precisamos trabalhar. Encontrar tranquilidade dentro de nós é fundamental. Quando ninguém está tranquilo, um exemplo, e tudo nos aflige, então está lá numa situação difícil dentro da família, é fundamental para os que nos buscam, que possamos passar tranquilidade de perceberem que Jesus está frente a frente conosco. Olha isso. A solução ainda não veio, mas ela vai chegar. Tem de bom ânimo. Então nós já sabemos, né? Já sabemos quando Jesus diz: tem de bom ânimo, eu estou aqui. É isso que nós temos que passar para os outros. À medida que passamos, fortalecemos isso em nós. Eu lembro de uma vez de Emmanuel dizendo que quando a gente não aprende por, por meios normais, né? Vai ser forçosamente mesmo, né? Não vai ser ali por repetição. Então, Jesus vai estar sempre lá estendendo a mão para a gente, né? Então, equilíbrio, serenidade e paz é o pão do Espírito que a gente vai abençoar nesta noite. Olha lá, tudo serenou. E eles ficaram, mas que homem é esse? Né? Que até o mar e o vento obedecem. É a paz interior, é a calma, é a tranquilidade. Passaremos por todas as tempestades quando pensarmos. Bateu a nossa porta, mas é com Deus que eu vou atravessar essa tempestade. E a gente atravessa, né? Então ele começa assim: comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Olha que bonito, né? Eu comentei esses dias que eu conheço pessoas que dizem assim: ah, eu começo a orar e durmo, é muito cansaço, eu sou envolvida pela espiritualidade. É um convite, a oração é um convite. Ora, ação. Ora, ação. Então, peça em ação. Ação em prol de nós mesmos para um dia de bênçãos. Muitas vezes a gente vai deitar e nem lembra, né? Será que eu fiz o Pai Nosso? Né? Estava comentando esses dias no nosso estudo. Por quê? Porque são tantas aflições pela corrida do ouro que a gente vai deixando de lado o pão do Espírito, né? Então, a prece do Espírito, a gente vê lá no Evangelho, ela tem o pedir, ok? Agradecer e louvar, né? Pedir sempre com sabedoria, a gente sabe. Pai, dai-me forças hoje, um dia de paz, que eu possa vencer as minhas lutas em paz. Eu peço isso porque eu estou aprendendo, né? Como diz Emmanuel, né? Primeiro pela obrigação, e depois você vai fazer tranquilamente. Eu faço esse pedido porque eu acordo e vou tomar um banho, porque com esse calor eu saio suando. E a higiene espiritual também, logo pela manhã. Ou quando eu vou dormir à noite, eu tenho que tomar um banho. E a higiene espiritual, logo pela noite, né? Então, é a nossa ligação com o Criador e com a espiritualidade. A gente sabe que o planeta Terra, o mal ainda prevalece sobre o bem. Então, prepare-se e proteja-se com a prece. Por isso, está no capítulo Vigiai e Orai. Ajuda-te que o céu te ajudará. O que o seu trabalho no espiritismo te favorece? Então, se você tem um evangelho que diz ajuda-te que o Theo te ajudará, te dando aí, como o da André Luiz tem hoje, passo a passo de como você vai buscar a tranquilidade, o que o espiritismo está te favorecendo? Porque se você anda irritado e intranquilo, é porque os estudos, né, precisam ser mais fortalecidos. Então, ser espírita, né, não é só ajudar na distribuição das sopas, fazer palestras, bingos para ajudar o próximo, é para praticar. Assistência social é ótima, claro, mas nós podemos ter aí todos os bens materiais, falar, está criticando de ter uma casa, de ter um carro. Não, não, nós podemos ter, mas a felicidade só vai estar na paz interior. Por isso que a gente vê tanta gente tão rica, né? Depressiva, né? Porque a paz é essa que Jesus mostrou. Calma, estamos na tempestade, ninguém vai morrer. Vamos nos ligar com o plano maior, que tudo passa. E passou. Então a prece é um dever para conosco, gente. A paz vem de dentro, não procure ela fora. No carro, na casa, porque você pode ver, você conquista a casa que você quer, você conquista o carro que você quer, e parece que os problemas continuam, né? Porque a gente não treinou para buscar a paz. Então, o maior compromisso sempre será com o nosso progresso individual, tá bom?
No 2 ele fala assim, ó, aceite qualquer dificuldade sem discutir. E aí eu coloquei, né, esse senhor, a gente vê que ele está hospitalizado, mas ele está, né, aceitando. Então, hoje é tempo de fazer o melhor. Encarnação é misericórdia. A encarnação é misericordiosa, gente. Nós temos o hábito de olhar o que o outro tem e não valorizamos o que temos, né? Temos o entendimento da vida, principalmente aqui nos nossos estudos. Já entendemos a dor como ponte para evoluir, a dor como oportunidade de espiar, né? Chico dizia assim: nos momentos de tristeza, visita um asilo, um hospital, uma penitenciária, veja que temos tudo e pare de reclamar. Então, veja que você tem alguma coisa e para de reclamar. Então, nós espíritas já aceitamos essas dificuldades de uma doença, por exemplo? Ah, Marta, quem que aceita uma doença? Tá, a doença veio. Em algum momento na minha vida eu pedi para espiar, né? Ou como uma aprovação, vou ter que passar, então vamos ter tranquilidade, pedir à espiritualidade que nos auxilie, né? Hoje a gente já consegue ver a vida com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensinou. Isso é muito importante. Olha o 3, gente. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Então, a preguiça não nos ajuda em nada. A gente já sabe que só vai evoluir se trabalhar, não é verdade? Trabalhamos com alegria. Quando trabalhamos em algum projeto, o que nos motiva? Tudo isso a gente tem que buscar. Qual é o combustível para vencermos os obstáculos no trabalho? Para que a gente tenha essa tranquilidade que a gente está estudando. O espírita muitas vezes acredita que todo obstáculo é resgate de vidas passadas, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Se eu estou num trabalho sem motivação, eu posso ter feito alguma coisa ali que oportunizou aquela situação, né? Então, nem tudo é resgate. Kardec traz no Evangelho, no capítulo 5, as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Basta ir buscar. Então, eu posso, sim, ter deixado o meu ambiente de trabalho, porque eu faço muita intriga, muita fofoca, muito leve trás, aquilo acabou ficando insuportável. Isso aí pode ser uma causa atual, né? E não uma causa anterior. Então, achando que é atual ou que é anterior, a minha postura, né, a minha mudança postural vai dizer muito sobre esse trabalho quando eu trabalho com alegria. Por nossa invigilância, nós passamos por situações difíceis, essa da fofoca que eu disse, mas pela vigilância, um câncer maligno pode se tornar benigno. Olha que interessante, né? A gente via a Simara contar muito essas histórias, que a pessoa veio para ter uma deficiência, um acidente, ficar em cadeira de roda, e aí só perdeu o dedo. Por quê? A vigilância de todo dia na prece, como falou lá atrás. Aceitar as dificuldades, como falou lá atrás. Trabalhar com alegria, mesmo num emprego não muito favorável. Nós recebemos uma página em branco todos os dias, mas nós temos colocado nelas as letras da benevolência, as letras da caridade, né? Tudo isso depende da minha vontade ativa no bem. Como eu estou escrevendo essa nova página? Por que somos mais tristes do que alegres? A gente vê, conversa com, tá acontecendo isso, conversa com aquilo. Quantas criações lindas de Deus aí, né, na vida, né, o céu, a terra, o mar, e falta-nos, né, esse olhar aguçado para tirar o foco da tristeza e valorizar, né? Preferimos ver o lado triste e acumular reclamações. Isso não nos faz buscar a tranquilidade de jeito nenhum. Ele fala. André Luiz, faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Somos responsáveis pelas nossas ações, responsáveis pela felicidade e infelicidade, e a escolha é nossa. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá que fala assim: como fica aquela pessoa que não faz o bem nem o mal? Aquela pessoa que, né, não faz o bem, mas também não faz o mal. Só de não fazer o bem já está fazendo mal. Então, quer dizer, faça o bem o quanto possa. Meu sorrisão para pessoa triste, né? Ali na rua, uma senhora precisando de ajuda, não é? André Luiz, Chico Xavier dizia assim: Chico, em todas as oportunidades, ele trabalhava no bem. Ele era reverenciado por ser um cristão, exemplo para todas as religiões. Por quê?
Vocês já ouviram alguém não gostar do Chico ou falar mal dele? Porque ele fazia tudo, né? Então as pessoas precisam de abraço, as pessoas precisam de apoio, as pessoas precisam de amor, precisam do nosso silêncio ao lado delas, as pessoas precisam de nós. Demonstre afeto ao familiar difícil, o outro precisa de nós e está no seu nível evolutivo pessoal. Se você já aprendeu que aquele irmão difícil, ele é difícil porque é o nível dele evolual, nós já aprendemos, então façamos pelo próximo, não é verdade, gente? O tempo, né? Lembrei da historinha de fazer pelo outro, daquele filho, ela já foi contada várias vezes aqui, que pergunta para o pai quanto ele ganha por hora. Ele queria conversar com o pai sempre cansado, aí um dia ele pergunta quanto que o pai ganha por hora, né? E o pai fala para ele não atrapalhar e para ele sair de perto, fala R$ 10 lá por hora. Aí ele pede para o pai, se o pai tem dois reais para emprestar para ele, né? O pai vai arrependido, vai até o menino e fala: Olha, filho, antes dele dormir, toma aqui o dinheiro. Aí ele fala: Ah, pai, que bom, eu tenho muita coisa para te contar. Agora eu tenho R$ 10. O senhor poderia me vender uma hora do seu tempo? Depois dessa, quem não conseguiu dormir foi o pai, né? Então, veja, o filho tinha um dinheiro e queria um dinheiro a mais, R$ 2 para completar o valor de uma hora do pai. Porque o pai sempre preocupado, e essa história mostra que nem o pai nem a mãe tinha aquele tempo disponível para ele. Então, ali, quando a gente lê lá, né? A gente acha que caridade a gente só faz dentro do centro espírita. Tem um item aqui que fala assim, para você começar a ser gentil dentro da sua própria casa, né? Com esta falta de amor aqui dentro de casa, os asilos, eu li outro de uma reportagem que, com essa falta de amor que nós estamos tendo nesse momento presente da Terra, a quantidade de asilos vai aumentar. E as nossas reclamações também, né? Ele fala: valorize os minutos, tudo volta com exceção da hora perdida. Então, olha que interessante. Deixa eu pôr aqui. Espíritas e conhecedores do Evangelho como somos, estamos aproveitando bem esta encarnação? Porque o remorso, né, que esse pai teve ali atrás, é uma coisa terrível, né? Nós somos nessa vida obrigados a escolher a cada instante. Façamos uma prece antes das nossas escolhas. Peçamos ajudas para as nossas decisões. A gente tem o hábito de fazer tudo rápido, né? Porque está cheio de coisa para fazer e aí nós não pensamos. Então, se eu tenho que decidir pela opção de internar minha mãe no asilo, eu vou lá e peço uma prece, me ajude, espiritualidade, a escolher o melhor. O tempo passa muito rápido, a gente tem que aproveitar cada momento, a gente tem que fazer bem feito o que nós nos propusemos a fazer aqui. Já sabemos que se hoje não plantarmos amor e respeito, não iremos usufruir da colheita de amor e respeito. Então, este filho que hoje pede para comprar uma hora do dia do seu pai, ele vai crescer. Ele está aqui do lado do pai e do avô, tendo os exemplos. Isso é muito importante. Olha o 6, o que André Luiz nos traz. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Então, aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Vocês lembram quando Emmanuel falou para o Chico que ele precisava ter o quê? Disciplina. Que ele tinha? Três coisas que ele tinha que ter. A primeira disciplina, a segunda disciplina, a terceira disciplina. E aí eu lembro do Chico com dois tijolinhos nas portas, né? Da casa dele, né? Disciplina. Por que disciplina, gente? Porque senão a gente fica um carro sem freio. Por que a importância de ler o Evangelho? Por que a importância de estar aqui? Para a gente não sair por aí desgovernado, atropelando todo mundo. Aprender a obedecer essas obrigações nos trará tranquilidade, disciplina para tudo. Até a gente está falando grosseiramente ter disciplina nas ações, né? Ah, eu não posso mais brigar, entrar em briga, mas disciplina até nos pensamentos para que eu não queira brigar, disciplina nas ideias. Olha que interessante, né? O que queremos para este ano de 2025, né? O carnaval já está aí, gente. Olha que coisa, já praticamente 3 meses, né, se passaram. Daquele checklist de Santo Agostinho que nós tanto falamos, qual foi o item escolhido para este ano? Paciência, tranquilidade? Será que tranquilidade? Porque hoje André Luiz nos traz 10 lições para buscarmos a tranquilidade.
O 7, ele diz: estime a simplicidade, gente. O luxo, a correria desvairada aí, ó, é mausoléu dos que se avizinham da morte, né? Eu estou me enterrando em tudo aquilo. E é verdade, né? 50 casas, como é que paga tanto IPTU, né? Estava vendo esses dias, Neymar, 102 propriedades. 50 casas, como é que a gente paga o imposto de tudo isso, né? Hoje, trabalhando, a gente paga. Quando aposenta, é que a gente vê o quanto isso é. Então, estime a simplicidade. Deste mundo não levamos nada, só essas virtudes da tranquilidade, tudo que o conhecimento, o resto é ilusão. Não escravize sua vida na conquista da matéria. Pense no pão de cada dia do espírito, o coração puro, que o Jorge citou, tranquilidade. Lembrei, falando aí das tantas casas, né, a confusão que dá para os filhos, né, a família é unida. Ele fala, a família é unida em torno da casa do pai e da mãe. Quando os avós falecem, as portas se fecham. Claro, tudo que eles conquistaram para os filhos vai ter a briga aí, o martelinho para brigar mesmo, né, pelo que os pais deixaram. Muito triste tudo isso, né? Do pó viemos e ao pó retornaremos. A gente não leva na mala as nossas casas, tudo. Então, viver bem, mas com simplicidade, sem a busca atropelada do ouro, porque ninguém vai passar fome, né? A herança material fica e a herança espiritual é a que nós levamos. Aí ele vai falar do perdão. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Isso a gente já sabe. Perdoar não é esquecer. Uma vez nós contamos uma história de que perdoar é a gente nos libertar do que nos fizeram, né? É nos libertar do que nos fizeram. Eu lembrei que a mãe contava a história do filho que tinha quebrado um vaso que ela amava, e naquela época ele ficou de castigo, ela bateu no filho, e hoje eles dão boas risadas daquilo, né? Ou então de um irmão que derrubou a irmã e quebrou as pernas, e aquilo na época foi uma tristeza, ficaram anos sem se falar, e hoje numa reunião eles dão risada. Lembra quando eu quebrei sua perna? Isso é perdoar. Não esquecemos o fato, mas esquecemos a raiva, aquela situação ruim da hora do que aconteceu, né? Nós não somos juízes e muito menos fiscais nessa vida. E Jesus deu tanto exemplo, lembra da mulher pecadora? Todos querendo apedrejar. Hoje a gente já sabe que é melhor receber a pedrada do que apedrejar, porque nós vamos receber essa pedra de volta um dia. Então, os espíritas sabem que tudo volta, né? É a lei de causa e efeito. E aí eu lembrei outro dia de um estudo que eu fiz que fala assim que Jesus deixou a lição do perdão para o final, né? E Chico dizia que de todas as virtudes o perdão é mais difícil. Então ele diz na hora da crucificação, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então realmente no final ali eu vejo que ele deixou várias lições de perdão no Evangelho inteiro, mas essa final nos marca muito, porque ele está recebendo pedradas, ele está sendo pregado numa cruz, ele fala para Deus perdoar, porque a gente não tem noção do que está fazendo. E é verdade. Quem faz uma coisa dessa não tem noção do que está fazendo, não sabe que lá na frente vai receber. Então, perdoe sem limites. Este é muito bom. Use a gentileza, mas de modo especial, dentro da sua casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Lembrei da história do bolo que a Wanda contou que ninguém podia mexer naquele bolo, né, até a visita chegar. Era o bolo da visita. Quer dizer, a gente não faz um bolo para os nossos familiares aproveitarem, né? Então a gente não pensa nessa situação. Aquele bolo especial era só para as visitas. Eu lembrei que eu adorava ajudar a mãe no domingo que tinha visita a colocar a louça, que era a louça mesmo, né? Porque nós, ao longo da semana, 6 filhos comíamos nos pratos de plástico. Nossa, eu achava aquilo horrível. Até que um dia eu fui visitar os parentes lá na Bahia do meu pai e eles comiam todos juntos numa bacia de alumínio. Então, assim, por que que é especial para o outro e não é especial para todos nós, né? A mãe eu até entendo, né? 6 para administrar tudo aquilo ia quebrar toda a louça dela, mas isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Eu faço aquele bolo com o mesmo carinho para os que estão em casa, ou só faço aquele bolo requintado só quando vem as visitas? Olha, experimente atender os familiares como você trata as visitas. E o último.
Em favor da tua paz, conserve fidelidade a si mesmo. E aqui é uma reflexão grande para a gente pensar, né? Acho que ó, nós somos fiéis a relacionamento afetivo. Não vou separar porque não vou, né? Eu preciso do título casar. Fiéis a amigos, fiéis à firma que trabalhamos, fiéis aos princípios éticos da sociedade, fiéis a uma igreja, que muitas vezes eu estou lá e não concordo, à faculdade, a uma marca, só uso Havaiana, né? A uma determinada disciplina e até um partido político. Quantas brigas a gente não vê? Quantas e quantas fidelidades? Mas existe uma postura que não é muito proclamada, que é a fidelidade a nós mesmos. Então, a gente tem exemplos de relacionamentos afetivos. A gente vê as notícias aí de última hora, quanto, até morte por conta disso, né? Porque a pessoa quer estar casada, né? Quer o título, quer o juntar o ouro lá. A fidelidade, né? A fadiga social de buscar os excessos. A pessoa prefere ser fiel a um princípio social do que ter tranquilidade. Eu lembro das dívidas de uma amiga, né? Então não vai te fatigar pelos filhos quererem o celular de última geração. Ela fazia de tudo, deixava até de comprar o básico, que era comida, para que as crianças tivessem, porque eles têm uma vida em escola particular e têm que acompanhar o processo. Então, não vos fatigueis, isso não te traz tranquilidade, isso te traz insossego, né? Estar naquele casamento, mas eu entendo que eu plantei, eu estou colhendo. Nós não estamos julgando ninguém aqui, mas eu estou dizendo assim, em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. O que é bom para você? Que igreja te acalma, né? Quais são os princípios de sociedade que você se enquadra? Porque eu conheço muita gente em depressão porque não conseguiu casar e muito menos ter filho. Amigas minhas do magistério, porque professor raramente casa, né? Então, assim, eu vejo muito isso. É uma fidelidade ao que a sociedade instituiu, né? E não a você. Então, em favor da sua paz, pense na sua tranquilidade. Ele termina. Lembre-se de que no dia do Calvário a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, né? Mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Qual é a causa de Deus nas nossas vidas? As leis estão todas aí. E no livro Caminho Vinha de Luz, a gente também é contemplado com o título chamado Tranquilidade de Emmanuel. Ele diz: a terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. E aí ele diz: muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, acha que vai descansar só quando morrer. Mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes, em todos os dias da sua existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, que são esses 10 itens que André Luiz nos trouxe, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho, testemunhos no planeta, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica. iPhone última geração, né? Eu só vou ter se eu posso. 15 parcelas, né? A serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Então, se eu faço a minha prece de manhã, se eu trabalho com calma, se eu não me fadigo por qualquer coisa, se eu busco a simplicidade, tá aí todos os itens que o nosso irmão trouxe para nós, né? Como buscar a tranquilidade? Este pão do espírito chamado tranquilidade está lá. Comece o dia na luz da oração, aceite qualquer dificuldade sem discutir, trabalhe com alegria, faça o bem o quanto possa, valorize cada minuto, aprenda a obedecer no culto das suas obrigações, estime a simplicidade, perdoe, use a gentileza dentro de casa e conserve a sua fidelidade. Melhor do que isso, só desenhada, hein, gente? E que assim seja. Graças a Deus e a toda a espiritualidade por nos apresentar esses textos maravilhosos e tão reflexivos. Beijo!